Nós criamos na nossa cultura a imagem de que investir em imóveis para locação é um excelente negócio. E eu já quero começar esse vídeo te alertando para esse ponto. Imóveis para locação não é um excelente negócio e o principal motivo é que negócios excelentes não existem. A gente precisa constantemente fazer uma análise sobre a alocação dos nossos recursos. Eu estou falando aqui sobre os nossos recursos do tipo tempo, dinheiro e energia. Onde é que a gente vai colocar os nossos recursos para obter o máximo de retorno possível? E então, justamente por causa disso, que na hora que a gente vai investir em um imóvel pronto para locação, ou se a gente vai edificar uma unidade para então mexer com locações mensais, a gente tem que olhar para isso como se fosse um empreendimento imobiliário. Pode ser que se você está começando dentro desse mercado, você não ache que isso tem características de um empreendimento imobiliário, porque não é um grande prédio com muitas unidades, ou então não é um loteamento gigante com vários lotes, não tem uma área muito grande. Mas você está de fato empreendendo dentro do mercado imobiliário. Você está usando esse mercado que muitas pessoas utilizam apenas para residir para obter lucro. Então a gente precisa de analisar esse investimento principalmente sobre a ótica financeira. Então eu quero te apresentar essa ferramenta para análise de viabilidade financeira de empreendimentos de locação imobiliária. Essa aqui é uma planilha em Excel completamente editável e a gente vai inserir algumas informações aqui e essa planilha vai retornar para a gente alguns resultados. O nosso objetivo é inserir as informações no ambiente de incertezas. Então eu tenho a ideia de um negócio. Eu poderia, por exemplo, comprar um apartamento, vou financiar esse apartamento no banco, vou fazer locações mensais e com isso eu vou ganhar dinheiro. Será que essa ideia é boa? Será que essa ideia é rentável? Será que eu vou ter prejuízo com essa ideia? É possível que essa ideia dê errado? A gente tira essas conclusões a partir de um estudo de viabilidade financeira, e é justamente o que essa ferramenta faz. O nosso trabalho, ao preencher esses campos, é tentar modelar como a realidade vai acontecer. E é importante perceber que eu faço isso antes de empreender. Eu utilizo essa ferramenta como auxílio na hora de tomar decisões para o futuro. Então agora na tela você pode ver que a gente tem duas seções principais. A gente tem a seção em cinza, que é onde a gente vai inserir as nossas premissas, as informações que a gente tem a respeito do que a gente quer fazer, e em verde a gente tem os resultados, que são os cálculos que a planilha faz para a gente. Então vamos fazer aqui um preenchimento fictício para você entender o que cada um desses campos significa e como essa ferramenta pode te ajudar. Primeiro aqui sobre a aquisição da unidade. A gente está comprando uma unidade finalizada ou nós iremos edificar uma unidade? Pode ser, por exemplo, que você esteja estudando a possibilidade de construir algumas kitnets. Então, nesse caso, você vai edificar a unidade. Ou então você pode estar comprando um apartamento com a construtora. E aí, qual é a forma de pagamento? Você vai fazer uma aquisição à vista ou você vai fazer um financiamento imobiliário? Nesse caso aqui, eu estou simulando que nós estamos adquirindo um apartamento financiado. Então, o valor do imóvel é R$ 250 mil. Eu estou fazendo essa aquisição hoje, no mês zero. Eu vou dar de entrada 10% do valor total, R$ 25 mil. Então, o restante será parcelado em 360 meses por uma parcela de R$ 1.800. Ok, é assim que eu estou adquirindo a minha unidade. Você vai reparar que lá na tela de fluxo de caixa, esses valores representam saídas no nosso caixa. Então, sai do meu caixa no tempo zero R$ 25 mil e depois vai continuar saindo do meu caixa R$ 1.800 durante os próximos 360 meses. O nosso próximo box aqui diz respeito ao contrato de locação. E você vai ver que aqui tem umas características interessantes. O primeiro campo aqui é qual é o valor do meu aluguel mensal. Eu vou alugar minha unidade por R$ 2.500 a partir do mês 10. Então eu estou adquirindo a minha unidade no tempo zero. Eu vou fazer algumas adequações, já que eu estou recebendo esse imóvel da construtora. Eu vou colocar armário, eu vou fazer alguma reforma. Eu demoro 10 meses para encontrar meu primeiro cliente. Então a data inicial, onde haverá a primeira entrada no meu caixa, será no mês 10. Qual é a duração desse contrato? 36 meses. Eu vou fazer contratos médios de 3 anos de duração. E qual é a vacância? Vacância é o número de meses que eu preciso para encontrar um novo inquilino. Então, o que eu configurei aqui? Eu preciso de 10 meses para encontrar meu primeiro inquilino. Uma vez que eu encontrei essa pessoa, ela vai ficar comigo durante 36 meses. E então eu preciso de mais 3 meses para encontrar o próximo inquilino para ficar comigo 36 meses. E esse padrão vai se repetir
até o final do fluxo de caixa. Qual é a comissão do corretor? É muito comum nesse mercado de locações que o corretor responsável por encontrar seus clientes cobre o primeiro mês de locação. Ele vai anunciar o imóvel, vai receber os clientes, vai fazer o cadastro de crédito dessa pessoa, vai te auxiliar no processo de aceitar esse cliente ou não, e como remuneração dos seus serviços ele cobra um mês de locação. É muito comum, então nesse caso a comissão dele é 100% do valor do primeiro aluguel. Pode ser que você faça uma negociação diferente, você pode falar que você vai pagar para ele 50% do valor do primeiro aluguel. Isso aqui é plenamente negociável com o seu corretor. E esse último campo é sobre a taxa de administração desse imóvel. É quando você contrata uma imobiliária para fazer a gestão desse contrato, desses recebíveis, das cobranças mensais. Então, geralmente, as imobiliárias cobram 8%, 10% sobre o valor do aluguel mensal. Então, todo mês você precisa de pagar a imobiliária enquanto esse imóvel estiver locado. Vamos preencher aqui com 5% por mês. O próximo box diz respeito às despesas pagas pelo proprietário do imóvel, ou seja, você. Todas as contas que não é o inquilino que paga. Por exemplo, o IPTU. Pode ser que você seja responsável pelo pagamento do IPTU de acordo com o seu contrato de locação. Então a gente vai inserir aqui qual é o valor mensal das contas que saem do seu caixa, não do caixa do inquilino. O próximo box aqui diz respeito à tributação. Se você será tributado no imposto de renda como pessoa física ou se você será tributado como uma pessoa jurídica enquadrada no lucro presumido. É importante que você converse com o seu contador sobre qual regime de tributação que você está. Aqui, se a gente escolher pessoa física, existe aquele limite de isenção e existe também aquela tabela progressiva. Tudo isso já está configurado na planilha. Então, imposto é uma coisa que a gente não pode deixar de pagar. O próximo box diz respeito ao custo de capital e talvez esse aqui seja o campo mais importante de uma planilha de viabilidade. Isso aqui não pode ser ignorado. Quando você adquirir essa ferramenta, você vai ter acesso a um curso de viabilidade financeira. E lá eu vou te mostrar os principais conceitos que a gente usa para fazer a análise de um projeto de investimentos como esse aqui. E lá vai ficar muito claro o que é o custo de capital e como é que você pode encontrar o seu custo de capital próprio. Não podemos ignorar isso e esse valor não pode ser zero. Aqui no último box a gente fala sobre a venda da unidade. Mesmo que você não tenha intenções iniciais em vender essa unidade, a gente precisa de simular isso no nosso fluxo de caixa. Um projeto de investimentos tem início, meio e fim. O início é quando a gente passa pela fase de investimentos, se você estiver edificando a unidade, se você estiver adquirindo a unidade. O meio é quando a vida acontece normalmente, entre aspas, ou seja, existe a entrada dos valores de aluguéis mensais. E o fim desse projeto de investimentos é quando a gente se desfaz dessa unidade, quando a gente vende a unidade. Então, é importante que você simule a venda desse ativo. Mesmo que isso não vá acontecer na realidade, o projeto de investimentos precisa ter um fim. Então, a gente pode simular aqui que a gente vai vender essa unidade no mês 380, um pouco depois da gente fazer a quitação da unidade, e a gente vai simular aqui que essa unidade valoriza cerca de 5% ao ano. O que isso significa? Nos primeiros 12 meses, essa unidade vai valorizar 5% porque a região melhorou, o trânsito da região melhorou, as pessoas têm mais interesse imobiliário ali. No segundo ano, valoriza 5% novamente sobre o que havia valorizado anteriormente. É uma valorização composta. Bem, agora que a gente já preencheu todas as premissas, a gente pode dar uma olhada aqui nessa segunda tela de fluxo de caixa, que é o que a planilha faz automaticamente para a gente. A partir do fluxo de caixa, a gente tem as informações financeiras e também a gente consegue calcular os indicadores financeiros que estão lá naquela seção em verde. Vamos dar uma olhada aqui como é que está essa configuração. No mês 0, nós temos o pagamento da entrada e temos também já o primeiro pagamento de despesas pagas pelo proprietário. Porque o IPTU e o condomínio, como é o caso que a gente configurou aqui, a gente tem que pagar sempre. A partir do momento que você adquiriu a unidade, você tem aquele custo mensal. Então, a partir do mês seguinte, a gente tem as parcelas do financiamento imobiliário de R$ 1.800. Eu quero te chamar a atenção aqui para essas últimas 3 linhas. São as linhas da viabilidade financeira. E o significado dessas 3 linhas vai ficar claro dentro do curso que você vai ter acesso ao adquirir essa ferramenta. O saldo daquele mês, o saldo daquele mês a valor presente e o saldo a valor presente acumulado. Essas informações aqui são muito importantes para a tomada da decisão financeira sobre esse investimento. É muito importante que você entenda esse conceito.
Sem esses conceitos aqui de saldo a valor presente e saldo a valor presente acumulado, é praticamente impossível fazer uma viabilidade financeira. Então é justamente por causa disso que vai estar muito bem explicado isso aqui lá no curso que você vai ter acesso. E se a gente pular aqui para o mês 10, a gente tem a primeira parcela, o nosso primeiro aluguel mensal, R$ 2.500. Com isso, a gente vai pagar o nosso corretor, que encontrou esse cliente, o primeiro mês, né, menos R$ 2.500, a taxa de administração sobre esse imóvel, e neste primeiro mês a gente não paga imposto, a gente paga imposto no mês seguinte, né? E agora a gente passa a ter um saldo positivo mensal. Mas é importante observar que, apesar da gente estar tendo um saldo positivo mensal, o nosso saldo acumulado ele continua sendo negativo. Agora vamos avançar aqui para o último mês deste fluxo de caixa, que vai ser quando a gente vende a unidade, vai ser lá no mês 380, e vamos ver o que acontece com o nosso saldo final. Bem, lá no mês 380, ou seja, abril de 2054, nós iremos vender a nossa unidade, supondo aquela valorização composta anual. E com isso, nós iremos pagar também imposto sobre o ganho de capital, sobre esses valores. E aí a gente tem o nosso saldo final acumulado. Em termos de viabilidade financeira, a gente chama esse último número aqui, R$ 21.554, de VPL, valor presente líquido. É um conceito também importante para a tomada de decisão financeira. E agora a gente tem aqui a nossa tela de resultados. Vamos dar uma olhada aqui de maneira sintética sobre quais são os resultados financeiros dessa planilha aqui, desse nosso empreendimento. Nosso VPL, R$ 21.554, a exposição máxima de caixa de R$ 45.200, e em que mês acontece essa exposição máxima. Isso aqui é mais ou menos quanto dinheiro você precisa para fazer esse empreendimento funcionar. Lembra que eu estou chamando esse negócio de comprar um apartamento, colocar esse apartamento para locação de empreendimento imobiliário. Então, de quanto dinheiro você precisa para fazer isso? R$ 45.302. O que é? É o valor da entrada mais o valor das parcelas mensais. E nesse caso, né, nessa nossa modelagem aqui, isso aqui acontece no mês 10. Então, a partir do mês 10, que é o mês em que você faz a primeira locação, você já não precisa mais fazer investimentos consequentes. Você não precisa de fazer investimentos após esse ponto. Aqui a gente tem a TIR, que é a taxa interna de retorno, e a taxa interna de retorno modificada. E nesse empreendimento a gente tem uma MTIR, uma taxa interna de retorno modificada de 1,06% ao mês. Isso aqui é mais ou menos como se você estivesse fazendo uma aplicação financeira que te remunerasse por mês 1,06%. O payback, que é quando o dinheiro volta para o seu caixa, o dinheiro investido retorna para o seu caixa, acontece somente no mês em que você vende a unidade, só lá no mês 380, que é abril de 2054. A gente tem aqui do lado direito indicadores de desempenho. Isso aqui é interessante para comparar diferentes empreendimentos, comparar diferentes oportunidades de investimento dentro do mesmo mercado. O valor total do investimento, R$ 673 mil, que é quando a gente soma o valor das parcelas mais a entrada. O valor da locação, R$ 2.500. O resultado líquido mensal médio, que é quando a gente desconta as despesas, incluindo o custo dos impostos, dá R$ 2.300. E aqui a gente tem o yield mensal, que é quando a gente pega o resultado líquido e divide pelo valor do investimento, 0,3% ao mês. Nós temos aqui o yield anual, que é quando a gente multiplica esse valor por 12, 4,13% ao ano. E o cap rate anual de 0,3%. Esse último indicador é interessante porque às vezes a gente usa muito dentro do mercado de locações. Se a gente está alocando por 0,5%, por 1%, 0,6%, normalmente a gente se refere a esse cap rate anual. Nesse caso aqui, nesse empreendimento, a gente está alocando por 0,3% sobre o valor do ativo. Bem, então novamente, ao adquirir essa ferramenta, você vai ter acesso a um curso sobre viabilidade financeira. E lá eu vou te mostrar como é que a gente analisa se um projeto de investimentos é interessante ou não. E é importante perceber que a análise de viabilidade financeira é o teste final da qualidade de uma ideia. Quando a gente tem uma ideia, por exemplo, eu vou investir em imóveis para locação. Como é que a gente avalia se essa ideia é boa ou não? O teste final é a viabilidade financeira. Se essa ideia for boa, quando a gente fizer a viabilidade, a gente vai ver um resultado positivo, a gente vai ver lucro. Se essa ideia não for boa, na viabilidade a gente vai ver um registro de prejuízo. Bem, e se você ainda ficou com alguma dúvida sobre essa ferramenta, por favor, me mande um e-mail ou então uma mensagem lá no meu Instagram.